Olá você que nos acompanha no nosso projeto ES 3.0 online da Igreja do Fonseca. Como diria meu amigo Islam, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual é a hora que você estuda a lição, mas o importante é que está estudando, está nos acompanhando, está interagindo com a gente e é muito bom saber disso. É muito motivador saber que você tem nos acompanhado, que você tem estudado a lição, que a gente tem interagido e formado aquela grande rede de estudo da Palavra de Deus. Bom, nós estamos estudando a lição do terceiro trimestre de 2019, hoje dia 21 de agosto, quarta-feira, lição 8. Nós vamos estar num tema muito importante, sobre a história do rico e de Lázaro, que era um mendigo, pobre, cheio de úlceras, cheio de feridas, quem sabe até mesmo deficiente físico, não sabemos. O importante é o seguinte, essa era uma história conhecida do tempo de Jesus, tá? Uma parábola, na verdade, né? A gente sabe que tem conceitos nessa história que vão de encontro, né? Vai no lado oposto ao que a Bíblia ensina sobre o estado do homem da morte, mas esse não é o tema desse dia, do nosso estudo. O importante são as lições que a gente tem a partir dessa história. E numa época, como a época de Jesus, que não tinha hospitais, que não tinha assistência social, aliás, não sei se você sabe, o conceito de hospital veio com os cristãos, né? Aliás, o que mais tem é hospital com o nome Bom Samaritano, né? E por que você acha que tem esse nome? Por causa dos cristãos. Enfim, naquela época não tinha assistência social, não tinha hospitais, e uma forma dos mais necessitados conseguirem alimento, conseguirem recursos, né? Conseguir suprir as suas necessidades era ficar nas portas dos ricos, dos mais abastados, e ali pedir esmolas. Só que Lázaro, ele não conseguiu nada com aquele homem rico. O homem rico, ele era tão egoísta, que ele não se preocupava com Lázaro e com as necessidades dele. Enfim, até que num determinado momento da história, você conhece, os dois morrem, um vai para o seio de Abraão, conceito de céu, e o outro vai para o que seria o inferno, né? O rico vai para o inferno e Lázaro vai para o céu. E é interessante nessa história que Lázaro, o rico, ele vira para Abraão e fala: Abraão, pai Abraão, por favor, já que eu não posso ir aí, já que você não pode me dar água na ponta dos seus dedos, então manda Lázaro ir voltar lá e falar para os meus 5 irmãos o que eles têm que fazer, como que eles têm que agir. E aí Abraão, ele dá o mapa da mina para nós hoje. Ele vira para o rico e fala assim: meu filho, mesmo que um morto ressuscite dos mortos, se eles não ouvirem o que Moisés, ou seja, a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, o restante do Velho Testamento, falam, nada adianta. Ou seja, o caminho por onde devemos ir é através da Bíblia. A Bíblia nos ensina o caminho, a Bíblia nos ensina o que é ser cristãos. A Bíblia nos ensina que devemos nos preocupar com aqueles que mais precisam, que não tem nada de errado em ter recursos, não tem nada de errado em ter uma vida mais regalada, desde que o dinheiro, desde que os recursos não sejam mais importantes do que viver a vida de Jesus em nós. E como que Jesus vivia? Como era a vida de devoção de Cristo? Como era o cristianismo de Jesus Cristo? O cristianismo de Jesus Cristo era ajudar os que mais precisavam. Sabe, a Bíblia não diz que o rico dessa história conseguiu o seu dinheiro de maneira inapropriada, conseguiu o seu dinheiro de maneira desonesta, que ele conseguiu... Não, ele pode ter conseguido com um trabalho árduo, ele pode ter conseguido lutando, trabalhando, e aí conseguiu sucesso na sua vida profissional. E não tem nada de errado nisso. O problema é que ele se tornou egoísta, algo mudou. Aquele senso de justiça, aquela vida de luta, e que, quem sabe, em algum momento poderia pensar naqueles que mais precisavam, depois que conseguiu o dinheiro, não pensou mais.
E a lição se encerra com um parágrafo que eu gostaria de ler para vocês. É o último parágrafo da lição, ele diz assim, Jesus, o autor da lição, diz assim, eu acho muito importante, eu gostei muito desse parágrafo e eu acho que vale a pena ler. Jesus ensinou que as tentações relacionadas ao desejo de ter, manter ou alcançar riquezas podem nos afastar de seu reino, distanciar-nos dos outros e nos levar ao egocentrismo e à autossuficiência. Tem você se achado autossuficiente, meu irmão, minha irmã? Tem você olhado mais para o próprio umbigo do que para o irmão que está necessitando ali do lado? Nesse tempo de frio, pessoas com frio na rua, moradores de rua, crianças abandonadas. E continua, Jesus nos chamou a buscar seu reino em primeiro lugar e compartilhar as bênçãos que recebemos com aqueles que nos rodeiam, especialmente com os mais necessitados. Sabe, Cristo morreu por mim, morreu por você. Ele tem te dado muitas bênçãos. Está na hora da gente repartir essas bênçãos e ajudar aqueles que mais precisam. Que Deus nos abençoe, que Deus possa te dar um ótimo resto de semana. E não se esqueça de se inscrever no canal, já somos 285 inscritos e nós queremos chegar a 500 até o final do ano. E você faz parte dessa campanha. Então, convide seus amigos, ative as notificações, compartilhe os vídeos e vamos fazer juntos aquela grande rede de estudo da Palavra de Deus. Um grande abraço, até logo, tchau!